Olá, turma do oitavo ano. Vamos começar mais um conteúdo de história, só que dessa vez não é mais de revisão. Vamos começar o conteúdo do oitavo ano mesmo, tá? Primeiro nós vamos começar com a questão das revoluções na Inglaterra. Foram várias e várias revoluções. Tudo começou por lá, porque a Inglaterra era considerada a maior metrópolis, a maior cidade da Europa. Era considerada, na época, ela era realmente a maior potência, né? Então, tudo começou por lá, tá certo? E existiu várias revoluções na Inglaterra. Teve a Revolução Puritana, que foi 1642 a 1649. A República Puritana, que foi 1649 até 58, 1658. Teve as restaurações, que foi 1659 a 1688. Revolução Gloriosa, que foi 1688. E a monarquia parlamentar, o rei reina, mas não governa. Tá? Foi esse processo. Então, foi essas revoluções que aconteceram na Inglaterra. A Revolução Inglesa, no século XVII, representou a primeira manifestação de crise do sistema da época moderna, identificado como o absolutismo. O poder monárquico, severamente limitado, cedeu a maior parte da sua prerrogativa ao parlamento e instaurou-se o regime parlamentarista, que permanece até hoje. De acordo com alguns historiadores, tá? Esta insurreição é considerada a primeira revolução de caráter burguês realizada no Ocidente. Ou seja, a monarquia, ela foi perdendo. A monarquia é o rei, tá, gente? Ele foi perdendo aos poucos o poder. Aos poucos ele foi perdendo o poder. Ele se sustentou muito tempo no poder e governou muito tempo. Mas passou a estar no poder, mas não governava. Né? Surgiu os parlamentos, que foram o quê? Quem era os parlamentos? Era representante de outras classes. Que veio a Revolução de Caráter Burguesa, por quê? Porque os burgueses, que eram os comerciantes, eles pagavam impostos, eles eram ricos, mas eles não tinham poder de nada. Eles não governavam, eles não interferiam nos assuntos de Estado. Só que o que aconteceu? Eles começaram a patrocinar revoluções. Para quê? Para que eles conseguissem chegar lá no poder, tá? Lá no parlamento. Porque quem participava do parlamento? Ricos, famílias tradicionais, né? Mais próxima do rei e representante do rei, tá? Os burgueses, eles somente pagavam imposto, eles não tinham nenhum poder. Até então, tá? Porque aí veio as revoluções de caráter burguesas, tá? O absolutismo inglês, tá? No absolutismo inglês, teve o governante mais emblemático, tá? Que é esse aqui, esse bonitinho aqui, tá? Foi o rei Henrique VIII, que pacificou o país, tá? Primeiro ele rompeu com a Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana. Ele fazia parte da dinastia Tudor, cujos monarcas governavam a Inglaterra, tá certo? Após se tornar chefe supremo da Inglaterra, esse rei conquistou as terras e os bens da Igreja Católica, né? E tomou uma... Por que acontecia, gente? A igreja, ela ajudava a governar. E ele rompeu com a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tinha mais poder político do que o próprio rei. Às vezes, ela conseguia interferir nas decisões do rei.
tá certo? Então, primeiro ele interrompeu com a igreja, fez uma reforma religiosa, tá? Fundou a igreja anglicana, tá? E ainda confiscou os bens da igreja, roubou a igreja, tá? E terras dela. As terras confiscadas foram doadas ou vendidas, tá certo? Resultando no aumento de recurso financeiro da coroa e, ao mesmo tempo, da quantidade de terra disponível para a agricultura e para a criação de animais. Essas terras que eram da igreja, ele doou para a agricultura, tá? Os novos proprietários dessas terras eram principalmente membros da pequena nobreza. Então, o rico, ele pegou essas terras da igreja que ele confiscou e doou para quem? Para os pobres? Não, doou para os ricos, tá? E esses novos proprietários dessas terras, praticamente os ricos, né? Que tinham o intuito de quê? De ampliar a produção, principalmente direcionando ao mercado interno e externo. Ele fazia parte dessa dinastia. Depois dele veio o... teve uma coisa muito importante também que aconteceu, tá? Porque Eduardo Henrique VI, durante o governo de Elizabeth I, na Inglaterra, eles conquistavam importantes colônias ultramarinas na América e na África, da quais eles conquistaram e na quais eles obtinham, durante essas conquistas, algodão e azeite, tá? Também ele impôs sobre o parlamento, ou seja, durante o governo de Henrique VIII, ele mandava no parlamento. Então ele ainda governava. Ele ainda tinha poder. Nesse período o rei ainda tinha poder. Logo depois veio o reinado de Eduardo VI, tá? Durante o reinado de Eduardo VI, foi um reinado bem curto, no qual o poder era exercido pelo conselho privado, ou seja, tinha poder, mas o conselho privado é que tinha mais poder do que ele. Depois veio Maria Tour, que tentou restaurar o catolicismo e foi logo perseguido pelo e também perseguiu os anglicanos, porque quem fundou o anglicanismo foi o Henrique VII, tá? O oitavo, desculpa, o Henrique VIII, tá certo? E tentou ir lá na Maria Tudor, tentou restaurar o catolicismo que tinha sido praticamente massacrado durante o reinado de Henrique VIII, tá certo? Logo depois veio Elizabeth VI, que governou com o apoio do conselho privado e poucas vezes convocou o parlamento. Ela conseguiu também reinar sem precisar do apoio do parlamento. Foi aí que aconteceu a Reforma Protestante. Ela perseguiu muitos católicos e puritanos e impôs o anglicanismo como religião do Estado. Já não quis saber do catolicismo. Ela venceu incríveis armadas, enfraquecendo a Espanha. Ela foi uma mulher muito forte, tá? Desenvolveu o mercantilismo também, que foi o comércio. Ela estimulou o corsário. O que era o corsário, gente? O corsário foi navios particulares. Ela autorizou, ela estimulou, né? Navios particulares autorizados a atacar e pilhar as embarcações.
as embarcações de outra nação que estava em guerra com a Inglaterra. É como se fosse um navio pirata, gente. Ela autorizava o navio a atacar navios de outros países que estavam em guerra com a Inglaterra. Fez o cercamento modernizado, a agricultura, e provocando o êxito rural. Ela fez com que as pessoas saíssem do campo e fosse para a cidade. Porque ela, ao modernizar a agricultura, quem não conseguia acompanhar acabava tendo que sair e voltar e sair do campo e ir para a cidade. Certo? Aí teve também a dinastia de Stutt, primo de Elizabeth, foi coroado como Jaime I. Jaime I ele governou de forma absolutista. Ele tinha um poder absoluto. Entrou em conflito com o parlamento. O novo soberano inglês, além de ser protestante, ele também era protestante, ele iniciou um processo de aproximação com a Espanha. Tá? País católico, além de seguidas tentativas de aumento de impostos. Tá? Ele cobrava impostos absurdos. Logo depois veio Carlos I, tá, gente? Durante o governo de Carlos I, teve bastante conflito com o parlamento. Esses conflitos tornaram-se mais constantes, tá, com esses representantes do parlamento. O monarca foi obrigado a assinar a petição de direitos, que proibia a coroa manter um grande exército ou criar novos impostos sem a aprovação do parlamento. Então, durante o governo de Carlos I, o parlamento o poder já não era tão absoluto, né? O parlamento tinha mais participação e como ele tinha muito conflito com o parlamento, para apaziguar, foi feito, o parlamento fez ele assinar a petição de direitos, e essa petição de direitos fazia que o exército, com que o rei, ele não tivesse um exército muito grande, e proibia também ele de cobrar impostos absurdos, tá? Para benefício próprio. Em 1629, o rei dissolve o parlamento e governa sem ele durante 11 anos. Então, ele teve um conflito com o parlamento, conseguiu derrubar o parlamento e conseguiu governar sem o parlamento durante 11 anos. Retomou a cobrança de impostos, que estava em desuso, e estendeu por todo o reino. Tentou impor prática religiosa anglicana aos presbiterianos e aos puritanos. Esse aqui foi Carlos I. O parlamento inglês, ele compunha duas câmaras. As câmaras dos lordes e a dos comuns, tá? As câmaras dos lordes, ocupados pelos lordes espirituais, isto é, a cúpula do clero. Era a igreja anglicana que estava ali, ó, no parlamento. Nobres, titulados, barões, duques, condes, esse povo aí que era nomeado pelo rei. Eram, em sua maioria, grandes proprietários de terras, adeptos ao anglicanismo. A Câmara Comum era pequenos proprietários rurais, a alta burguesia, que era aqueles grandes comerciantes, traficantes de escravos e manufatureiros. Eram, na maioria, calvinistas, tá, gente? Então, tinha essas duas câmaras, diferentes câmaras. Aí teve as revoluções puritanas, que eu não vou falar agora. Vou estar falando em um outro momento, na outra aula. E também outras revoluções. Guerras civis, tá? Teve a República Puritana, que eu vou estar falando para vocês depois, tá certo?
Uma boa